Pode chegar, ataca? Chega, ataca. Fechou. É só acabar de dar certo aqui, porque tem uns minutinhos de delay. Aí, ó, pronto. Deu coisa boa. Aí deu certo. Caramba, ficou bom demais. Só que não vai aparecer no meu perfil, então. Aí depois nós compartilhamos. Acho que dá certo. Caramba, ficou bom demais. Só que não vai aparecer no meu perfil, então. Um tempinho de delay. Né? Isso. Você tá soltando o link já? Eu tô pedindo pra entrar no Instagram de vocês. Tem que ser do AgroSeg, né? Isso. Grupo. Deixa eu achar o grupo aqui. Vou entrar, né? A gurizada entrando. Boa noite aí, pessoal que tá entrando. Como é que tá o áudio aí? Vou entrar, né?
Yaras aqui falou que... A Yara, né? Falou que o áudio tá bom. Então, Top. Tem uma turma entrando aqui, tô enviando os links. mais 3 minutinhos você já pode começar. Já. É mais 3 minutinhos a gente já começa já. Boa noite, Lucas. Boa noite, Thiago. Boa noite, André, Rafael. Valeu pela presença aí. Karine, Renan, Yara. Ô, Iago, você desligou o microfone? Não. Ah, beleza. Acho que já podemos iniciar já, Germano. Então, já vamos iniciar então, ô Juan. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Germano. A gente está aí junto aí com o Juan, né, o nosso parceiro aí, e junto com o Iago também. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fertilidade do solo, né, um assunto tão importante aí para nós, que está fazendo engenharia agronômica, que está fazendo técnico agrícola, que é produtor rural, né? Então o Juan aí é graduado já, né, na Universidade Estadual de Minas Gerais, a UMG. Ele é especialista em fertilidade do solo e nutrição de plantas, tem MBA em gestão do agronegócio e é consultor técnico aí na região de Jaú, São Paulo, né? E é um membro parceiro nosso aí da AgroSeg. E com a gente também está aí o Iago Mussolini, né? Nosso parceiro, amigo. Ele também já é graduado na engenharia agronômica pela Unesp e consultor técnico na região do Mato Grosso do Sul. Bom, turma, o porquê é importante a gente saber sobre a fertilidade do solo. O solo é um dos princípios básicos aí que a gente tem que tratar bem, fazer um bom manejo para ter uma boa produtividade. A gente sabe que no Brasil, né, a gente possui solos muito intemperizados, né, muito desenvolvidos, e com isso, aqueles minerais primários lá, a gente acaba perdendo ele no processo aí de intemperização. E hoje os meninos aí vão falar um pouco sobre a questão de adubação, né, tudo que envolve a fertilidade para aumentar a produção, certo? Pode pegar a bola aí, ô Juan, e iniciar, cara. Primeiramente, queria agradecer aí, né, o Germano, o Iago, pela participação aí, ter convidado também, né, uma iniciativa do Germano aí muito, muito positiva, muito boa, e a gente espera aí agregar o conhecimento e fazer o melhor possível, levar conhecimento pessoal que a gente aprende no campo, né, eu e o Iago aqui já na lida faz um tempo, a gente sabe o que está funcionando, o que está utilizando, e a gente pretende levar o máximo de informações, as melhores informações atualizadas para vocês aí. O Germano já falou, então, eu sou graduado em agronomia na UENG e tenho uma bagagem aí, uma especialização em fertilidade. E vou comentar um pouquinho mais para vocês, então. Pode colocar já, Germano, as lâminas, a primeira aí.
Vou entrar aqui no Instagram só para alinhar, para saber em qual que você está. Então, iniciando aqui, gente, a palavra de hoje que eu vou focar bastante com vocês é a questão de construção do perfil de solo. Por que a construção do perfil de solo? Porque antigamente o pessoal gostava de fazer somente aquela parte, aquela adubação superficial, fazer o NPK ali na linha, no suco, e a gente sabe hoje, com a tecnificação, que não é bem assim. As coisas refinaram bastante, a gente sabe o que está funcionando melhor, a gente sabe como é que está sendo essa parte de solo, então a gente tem que construir um perfil. E aqui, então, nessa primeira lâmina, eu quis alinhar para vocês como é que a gente faz para construir esse perfil de solo. Então já está na ordem que eu coloquei para vocês, para ficar até mais fácil. A gente começa pelo manejo físico, que é igual eu coloquei para vocês aqui do lado do subsolador, que seria a parte de descompactação, a parte de arejar o solo e abrir espaço, poros, para conseguir fazer essa passagem da raiz, e a gente ter uma raiz para conseguir construir um perfil de solo e conseguir manter uma quantidade de nutriente boa e absorver para as plantas, né? O manejo químico, que é o que a gente está bastante acostumado, até tem as fotinhas embaixo de todos, de algumas fontes de nutrientes ali, que é o que vai dar estabilidade para a gente, que é o que vai ajudar a gente no manejo, né? Por meio de uma análise de solo a gente consegue fazer uma estruturação boa de solo, economizar. Tem gente que acha que fazer um perfil de solo é gastar dinheiro, mas não é bem assim. A gente sabe hoje que às vezes você acaba economizando, porque o seu solo já tem, e hoje nada mais é receita de bolo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa parte também. E um manejo biológico, né? Que é a parte mais importante, uma das partes mais importantes que a gente tem no solo, né? Que é a microbiota, a matéria orgânica, que é a parte que a gente tem que zelar. Então, com compostos orgânicos, palhada, e também os biológicos que estão vindo para agregar, né? Aí a gente vê muitos bacilos, tricodermas, biológicos que... Aribatae, biológicos que faz o nosso solo ficar melhor e ficar com a microbiota boa. Então, como a gente tinha mencionado, o perfil de solo não é mais aquele perfil de 0 a 20 e nem de 0 a 40. Hoje a gente sabe que a raiz, ela desce até praticamente 1,80 m, é a raiz da soja, então a gente tem que fazer o melhor cenário e a melhor forma para ela conseguir ter esses nutrientes disponíveis, independente da camada. E isso a gente consegue com um equilíbrio nutricional. Então, sabendo disso, nessa primeira lâmina ainda eu coloquei para vocês a questão de disponibilidade de água, em decorrer desse perfil de solo. Então, a chuva que a gente tem, praticamente ela é perdida nessa camada inicial. Então, é por isso que a gente tem que construir esse perfil de solo que a gente tanto fala. Porque se a gente perder essas camadas de cima secar, a gente tem que ter um refúgio nutricional para onde as raízes vão descer por meio de auxina e os poros, a descompactação, e conseguir buscar em umidade esses nutrientes, que principalmente aí acaba sendo o cálcio, o fósforo e magnésio, que a gente tem que ter nessa camada para conseguir ter uma melhor planta, mesmo com veranico. Então, se você tem no perfil de solo, você tem uma estratégia de manejo que você consegue conviver um pouco melhor sem água, entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter essas porosidades, tem que ter essa radícula, essa raiz, para conseguir ter uma estruturação boa e conseguir tirar nutrientes de uma parte mais subsuperficial do solo. E para isso a gente tem que ter várias situações. Agora eu vou mostrar essa segunda lâmina para vocês aqui. Pode passar, Germano. Que seria a parte de nutrientes essenciais. Por que a gente tem que saber essa parte de nutrientes essenciais? Basicamente, a gente tem que ter a noção de como que esse nutriente vai fazer a sua mobilidade, tem que saber como que é a mobilidade dele no solo, como que ele é absorvido, a mobilidade na planta, onde que ele vai demonstrar a sua deficiência. Então, a gente tem que saber com o que a gente está trabalhando para conseguir fazer o melhor posicionamento. Então, dando um exemplo para vocês aqui a respeito do fósforo. A gente sabe, então, que o fósforo tem uma baixa mobilidade no solo e ele é muito fixado. Então, a gente tem uma caixa no solo que a gente coloca o fósforo e ele é fixado. Então, a gente tem que ter uma saída para conseguir ter esse fósforo e absorver ele para a nossa planta. Então, a gente sabe também que o potássio ele é lixiviado, então a gente tem que fazer uma estratégia tanto para solo argiloso, que tem uma porosidade que consegue manter um pouco mais de potássio, tanto para um solo arenoso. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente para deixar bem ciente com vocês e alinhado como que a gente vai usar a estratégia para cada um desses nutrientes. Então, aqui está a importância da gente conhecer com o que a gente está trabalhando, para a gente conseguir fazer o melhor posicionamento possível. Então, a gente vai ver aqui
a questão de, alguns também são nutrientes cationes, que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, a questão de deficiência. A gente tem o nitrogênio, fósforo, potássio e magnésio, que vai ser uma incidência que você vai observar eles, a deficiência nas folhas mais velhas, o resto é tudo em folha nova, então você vai conseguir ter uma diagnose melhor. Porém, a hora que você conseguiu observar essa diagnose pelo olho, né, no caso, você já sabe que ali você já perdeu produtividade. Então a gente tem que fazer toda essa parte nutricional preventiva, para a planta conseguir ter um equilíbrio. Então, já falando em equilíbrio, vou passar para a próxima lâmina. Pode passar aí, Germano. Que isso aqui também é fundamental. O pessoal que trabalha com café sabe o tanto que é importante a gente ter esse equilíbrio. Então, não é só você conhecer os nutrientes em si. A gente tem que conhecer também as correlações entre eles. Porque não adianta a gente ter um nutriente em excesso e ter uma outra deficiência. Vai ser a mesma forma prejudicial. É igual o barrilzinho que todo agrônomo conhece, né? Então, a gente tem que ter essa ciência. E um exemplo disso é quando você tem um excesso de fósforo no solo, você acaba tendo uma deficiência de zinco na planta. Então, como é que a gente tira isso? A gente tem que gastar todo o fósforo e eliminar um pouco o fósforo para ter a disponibilidade de zinco? Não. A gente faz o quê? A gente tenta elevar essa régua, entendeu? Elevar todos os fatores para a gente ter um solo mais saudável, equilibrado e produtivo. Então, a gente não tem que decorar a tabela, mas a gente tem que saber as principais relações que um nutriente tem entre o outro e manter um equilíbrio. Então, é muito barato uma análise de solo hoje e para a gente ter esse equilíbrio e saber o que tem que colocar no solo. Por isso que receita de bolo não pode existir, porque então você pode estar perdendo dinheiro por questão de inibição também. Então, é bem mais complexo do que a gente imagina. Agora eu vou começar a falar de um por um aqui, pode até passar já, Germano, falar um pouquinho sobre a parte do nitrogênio, então. Ô, Juan, esse ponto aí é bastante importante que você falou, né, a questão da receita de bolo. Muita gente entra convicta, né, aí na faculdade, a gente viu o que estou fazendo ainda, entra convicta e pensando que agronomia é uma receita de bolo, né? O que a gente fazer lá na roça do produtor João, a gente vai fazer na roça do produtor Humberto. E isso é um pouco totalmente diferente do que realmente acontece quando a gente vai para campo. Né? Não é isso mesmo? Exatamente. Isso é uma quebra de paradigma até enorme, porque muita gente quer saber fórmula, quer saber tabelas, mas não é bem assim. Você tem que fazer um estudo de caso sobre a análise, saber o que está faltando, saber como é que está o perfil de solo, para conseguir fazer uma estrutura e uma boa retenção nesse solo. Então, a famosa receita de bolo não existe. O pessoal que ainda está na graduação tem que entender isso. Você quer complementar alguma coisa, Iago, a respeito disso? Realmente. Eu venho da universidade onde a parte de pesquisa é muito forte, né? E a gente tem uma dinâmica muito grande, mas essa parte de receita de bolo a gente tem que esquecer. Na verdade, o que eu mais indico aí, o pessoal que quer trabalhar principalmente com parte de solos, né? É entender o equilíbrio, as expectativas, tudo que a gente pode estar trabalhando em um solo, planta e fisiologia, né? Então, importante dizer que não é apenas uma área, né? Vou trabalhar só solo e a gente tem que levar em consideração planta, clima e tudo mais, genética, né? Então, tem que ser bem dinâmico mesmo, tá? Perfeito, perfeita colocação aí. Então, continuando falando um pouquinho do nitrogênio, né? Ele é fundamental, é o nutriente mais exigido, né? Pelas culturas, a maioria. E a gente tem um grande benefício aqui com a soja, né? A gente tem até que agradecer ela, porque ela já nos dá isso de mão beijada, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ajudar ela o máximo possível a conseguir entregar melhor esse nutriente para a gente. Então, já que ela está fazendo por si só, a gente tem que ajudar ela da melhor forma possível. Hoje a gente sabe que com a inoculação e co-inoculação, isso é muito importante. A gente colocar as bactérias, que é o bradyrhizóbio e o azospirilo. Então, a gente pode colocar eles de várias formas, como pode ser, hoje em dia a gente tem bastante micron, né? O produtor já tem mais significado, tem micron. Pode colocar também na parte com o turfoso, na caixa, e fazer os dois em área de abertura. Também é muito bom. E outras estratégias seria o cobalto, molibdênio e o níquel, que está sendo implementado há pouco tempo. E a gente sabe também hoje que ele já faz parte, está bem consolidado nessa parte de ciclo do nitrogênio também. Então, ele é primordial e ajuda muito também junto. O cobalto aí ele vai ter um prolongamento nos nódulos, né? Ele ajuda no prolongamento dos nódulos, deixa mais vermelho, que a gente fala, mais vivo, né?
o molibdeno está praticamente no ciclo de Krebs, em todo o ciclo do nitrogênio ajudando. Então isso dá uma viabilidade melhor. Praticamente a gente pode aplicar eles ou na via semente ou em V4 e a gente reforça a dose no reprodutivo. Por quê? Porque esses nódulos eles têm uma validade praticamente. Então a gente tem que sempre tentar manter eles vivos e vigorosos. Então a gente reforça essa nutrição de cobalto, molibdeno e níquel na parte reprodutiva. Isso aí também o Iago vai comentar um pouquinho com a gente depois, eu imagino, nessas partes foliares, né? E então, outra questão, a gente não coloca mais do que 10 quilos de nitrogênio no plantio. Muita gente gosta de plantar, muito produtor gosta de plantar com MAP, só que tem que tomar cuidado, porque a gente acaba causando uma inibição de nódulos. Então, não é interessante colocar mais 10 quilos, segundo a pesquisa, e tem que ter uma relação boa, porque você pode ter um arranque inicial, porque os nódulos demoram de 1 semana até 12 dias para ser formado, então, geralmente, na teoria, você tem um arranque bom. Porém, se você passou desses 10 quilos, você vai deixar a planta meio folgada e ela não vai começar a querer fazer esses nódulos. Então, tem que tomar cuidado nessa relação dose de nitrogênio com a inoculação. E no milho, a gente sabe que o nitrogênio ele é um nutriente muito favorável e o mais exigido também. Ali a gente tem muito consórcio que faz soja, depois faz o milho, né? O milho safrinha. Então a soja, por ser uma leguminosa, ela deixa uma quantidade de nitrogênio no solo, que também já ajuda. Porém, ainda a gente pode colocar até 60 quilos de nitrogênio no plantio e pode colocar também, fazer até 2 aplicações praticamente em cobertura, sendo um em V4 e em V6. Aí a gente pode usar uma estratégia até de 80 quilos. Por que a gente faz a aplicação em V4 e V6? Porque até V4 a gente tem que estar com nitrogênio no solo para conseguir ter, como o milho faz a sua produtividade em V4, né, ele engravida em V4, como a gente fala, então a gente tem que ter esse nitrogênio disponível em V4. Então, para não passar de 80 quilos e ter uma alta produtividade, a gente divide entre V4 e V6, que em V6 é onde ele vai começar a fazer a diferenciação dele de fileiras, né, que a gente fala. Então, ele vai definir as fileiras dele. Então, a gente faz essas 2 divisões e consegue manter uma boa adubação. Você quer complementar alguma parte dessa questão do milho também, ou Iago? Sim, sim. Cara, vamos lá. A gente tem algumas estratégias, principalmente para a cultura do milho, né? Lógico que depende de operacional do produtor, nível de investimento, né? E o demais opções aí, né? O importante é que a gente tem que colocar, né, um posicionamento bem favorável aí a melhorar a eficiência do nitrogênio, é a utilização de molibdênio, né? A recomendação da parte técnica, assim, vamos dizer, é a utilização de molibdênio 1 semana antes para a gente ter aquele pico de eficiência do nitrogênio quando for aplicado, né? E lembrando outra coisa, né? Dependendo do nível, da quantidade de argila que a gente tem no solo, do operacional do produtor, tudo mais, podemos iniciar algumas aplicações de V2, né? Iniciar as aplicações de nitrogênio V2 e até V7, sendo que V4 vai estar totalmente disponível. Então essas relações, principalmente molibdênio e níquel na cultura do milho, ele vai dar um resultado muito grande, principalmente porque a dependência de produtividade, a relação produtividade e nitrogênio, né? Alguns autores aí seguindo a linha de 0,9 quilos de N para um saco de milho, né? Lógico que isso vai depender de vários fatores. Ele vai ser um limitante muito grande. Então, quanto mais a gente conseguir entregar eficiência no nitrogênio, com a boa aplicação, com um bom equilíbrio, um bom manejo desse nitrogênio, maior vai ser a produtividade dele e maior vai ser a eficiência, tá? Depois, mais para frente, vou estar falando um pouquinho sobre a relação molibdênio e enxofre, né, que vai ter um reflexo muito grande no milho, tá? E automaticamente gerando produtividade, beleza? Perfeito, Iago. Valeu pela complementação aí. E também outra questão que ele falou é a respeito de fonte, né, gente? Fonte também é muito importante na questão do nitrogênio aí, para ter efetividade. Porque, como a gente sabe, ele é volatilizado, né? Então, uma fonte de ureia, hoje, dependendo da maneira que você aplica, ela tem muita perca. Então, hoje a gente pode fazer aplicação de sulfato, né, de amônio, nitrato, que acaba também tendo uma volatilização menor, ou que a gente usa bastante também, que seria a ureia protegida, que é uma tecnologia muito importante também. Pode passar para a parte do fósforo, então, o Iago. Vou comentar um pouquinho o pessoal também.
Então a parte do fósforo, gente, assim como eu falei que o nitrogênio tem uma parte de volatização, o fósforo a gente tem uma fixação dele muito grande. Principalmente quanto mais argiloso, a gente tem mais fixação. É como se fosse um banco que tirasse da gente, praticamente 70%. Se a gente coloca 100%, do adubo de 100%, 70% o solo vai fixar. Então a gente tem que achar a melhor estratégia para colocar esse fósforo e tentar perder menos. O fósforo também ele é essencial praticamente para fazer descer raiz, né? Visto que a gente, em plantio direto, a gente acaba colocando o cálcio em área total, né? A lanço. Então a gente só a raiz acaba descendo pelo fósforo e pelo cálcio. Se a gente joga o cálcio já a lanço, a gente tem que ter o fósforo nessa camada de 10 centímetros até 20 centímetros para conseguir a raiz descer, para ela não ficar uma raiz também folgada e se acumular somente na parte de cima. Então a gente tem que ter esse fósforo de profundidade para a raiz também descer. Hoje o que a gente acaba fazendo é aplicação em suco, né? Faz aplicação em suco de plantio, que é com a botinha aprofundada, ou manutenção de nutriente. Em vista do que eu falei, muita gente também acaba fazendo a fosfatagem, né? Que seria a aplicação de fósforo antes do plantio, para ter um acúmulo maior de fósforo, ou fazem até uma aplicação maior na cultura do milho para absorver essa aplicação na soja depois. Porém, você tem que estar com o manejo alinhado, você tem que estar com uma análise de solo em mão, saber o que você está fazendo para ter o fósforo na camada que você deseja e não perder esse nutriente também. O fósforo ele também é muito importante na camada de 20 a 40. Como eu falei para vocês, a camada de cima ela seca mais rápido. Então a gente tem que ter esse fósforo na camada de 20 a 40 e a gente coloca até um número que seria 15 ppm nessa camada de fósforo. Então, se a gente tiver uma camada de fósforo 20 a 40 muito baixa em fósforo e magnésio, a gente pode até que fazer um reset de solo. Ou seja, ter que entrar com uma mecanização, entrar reestruturando, resetando esse solo para colocar esse fósforo em profundidade. Então, ele é um nutriente muito importante. A gente acaba fazendo ele todo, então, no plantio, por essa questão de descer raiz, e também em questão de energia. Ele é um nutriente muito importante. E aqui embaixo eu coloquei as produtividades esperadas e uma quantidade que a gente teria que colocar praticamente em soja ou milho. Eu vou estar abrindo espaço também para o Iago, se você quiser comentar alguma coisa também de fósforo. Isso, turma. O legal que a gente tem que trazer, né, de informação aí para o pessoal do campo, é que a relação pH e disponibilidade de fósforo ela é muito alta, né? Então, eles andam junto, né, a disponibilidade de fósforo, e o que pode aumentar e melhorar essa disponibilidade de fósforo principalmente em culturas de um ciclo mais longo, como a cana-de-açúcar, né, como um café, a gente tem que começar a buscar estratégias com fosfatos, é uma estratégia, né, ou simplesmente utilizar micro-organismos para melhorar essa eficiência do fósforo. Então, quando a gente traz alguns manejos, e lógico, tem que fazer toda a parte econômica, temos que levar isso muito em consideração. Melhorar a pH, trazer micorriza, trazer plantas de cobertura que melhora essa disponibilidade, aumenta o volume de raiz atrás de fósforo também, né? E também a utilização de fósforo via folha, onde recomendo muito, principalmente nos períodos de seca, né? Só que aí a gente tem que ter um equilíbrio entre a quantidade que eu tenho que adicionar fósforo via folha, tá? Para a planta, principalmente soja, ela não vegetar demais. Então tem algumas correlações, beleza? Perfeita colocação aí, Iago. E o pessoal também, eu acho que gostaria até de falar essa questão. O que você acha então de pseudomônias para fazer essa liberação de fósforo? É uma ótima alternativa, né? A gente sempre tem que estar trazendo mais informação, né? Principalmente na base de micro-organismo, né? E correlacionar o fósforo com alguns outros micronutrientes, como o zinco também, né? Que em baixa concentração de zinco a gente não tem uma eficiência de fósforo tão alta, né? E aí quando a gente aumenta essa comparação, esse equilíbrio, né? A quantidade de zinco, a gente vai acabar tendo uma eficiência maior. E do boro também, tá bom? Ô, pessoal, teve Perfeito. uma dúvida aqui a respeito. A gente vai fazer algo bem dinâmico aqui, o pessoal vai comentando as dúvidas, a gente vai tirando e no final a gente abre outra questão aí de dúvidas no final da live.
Teve o ARP, F-Warp aqui, ele está perguntando como vocês avaliam se a planta está se nutrindo adequadamente. Ele fez um comentário aqui que olhar o fósforo sem o boro, sem olhar o boro, é efêmero. Como vocês fazem essa questão aí? Como vocês avaliam as plantas a campo? Se está havendo essa nutrição corretamente aí? Boa. É o Boa Fernando, pergunta. um grande professor meu, né? O ideal é a gente fazer análise de solo, planta e grão, né? Até estava conversando bastante com ele essa semana, onde a gente tem que buscar essa correlação, né? Não só solo, mas planta, né? Folhas, pecíolos e grãos, para a gente saber se o que a gente está colocando, se realmente está tendo um impacto em produtividade, ou se a planta está absorvendo, como que estão os equilíbrios, se estamos tendo uma eficiência maior ou não, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. E aí, olhar o fósforo sem o boro é porque tem uma correlação, principalmente porque o boro ele é o primeiro nutriente do ciclo biogênico, né? Então, toda aquela parte de transcrição de DNA para RNA, o primeiro nutriente que é utilizado é o boro. Então, se a gente começa errado com o boro, tudo vai errado, tudo vai continuar errado. Então tem que ter essa relação também, tá? Perfeita colocação. Essa pergunta dele é muito boa, realmente. E a resposta seria essa parte de análise de folha mesmo. Porque é pela análise de folha que a gente sabe como é que está o nosso trabalho no solo, né? Que a gente vai saber como é que está essa relação, saber se está tudo certo. Igual ele falou aqui, essa questão do fósforo com o boro, né? Que o Iago já respondeu para a gente muito bem. Então é por meio dessas correlações que a gente sabe se a planta está bem nutrida ou não. Porque como eu citei acima, se você viu a diagnose visual, você já sabe que tem perca. Então a gente tem que sempre trabalhar a forma preventiva. E essa forma preventiva é por meio de análise. Isso. Boa. Então, continuando aqui falando agora sobre a parte do potássio, assim como o nitrogênio e o fósforo, o potássio tem a sua característica, né? Ele acaba sendo bastante lixiviado. Então, ele é um nutriente que a gente usa em alta demanda, ele é assim, primordial, praticamente na fase de enchimento de grão, tem várias ações enzimáticas, translocação dele também é muito boa na parte de enchimento, e ele também é o regulador de abertura e fechamento de estômago. Então ele é muito importante, a gente tem que cuidar bem desse nutriente e fazer ele ser eficiente na nossa adubação. Então aqui eu até coloquei um quadrinho, que vocês podem observar embaixo aí, do professor Luiz Gustavo Floss, né, que ele mostra que o manejo é diferente para solo arenoso e para solo argiloso. Então, assim como a fosfatagem, a gente pode fazer a potassagem também. Ou seja, fazer um adubo, um cloreto de potássio, alguma coisa para levar o nível de potássio no solo. Mas isso vai depender de como é o nosso solo. Se ele é mais arenoso, ele lixivia mais. Se ele é mais argiloso, ele lixivia menos, entendeu? Então, aqui mostra perfeitamente as duas formas de colocar, né? Aqui em solo argiloso, então. Como vai ser mais demorada a parte de lixiviação, a gente pode colocar essa aplicação de KCl antes do plantio, né? Ali praticamente uns 15 dias antes do plantio, que ele vai conseguir ter uma quantidade de potássio disponível para o ciclo inteiro, né? Gradualmente. E também a gente faz a aplicação dele no suco, que aí pode estar colocando até 40 pontos, até por questão de salinidade, tem muito estudo que mostra a questão de salinidade do potássio, perda de vigor de semente, então a gente pode colocar até 40 quilos desse nutriente via suco, e a gente faz uma adubação de KCl antes. Porém, em solo argiloso, essa relação acaba se invertendo. Como a gente tem uma lixiviação maior, a gente tem que acabar colocando esse potássio. A melhor estratégia é colocar esse potássio na parte de cobertura, entre V4 e V5, porque a gente já tem raiz para absorver. Então, assim que o nutriente que já é bem solúvel entra no solo, ele acaba sendo absorvido melhor pelas raízes e também deixa um efeito gradual. E também, eu acho que o Iago vai comentar um pouco sobre isso aí depois, a questão do potássio via folha, que ele também estimula muito bem. Então, se a gente tem os nutrientes no solo, a gente consegue fazer um estímulo melhor via folha. Então, a planta tendo no solo, você estimula ela na folha,
dá uma injeção nela, ela vê que ela precisa daquilo e consegue buscar no solo. Mas se ela não tem isso no solo, a gente não consegue fazer essa correlação. Então, em várias fases, principalmente na fase de enchimento de grão, é muito interessante colocar também o potássio. E aqui embaixo, então, eu coloquei a parte de a exigência que a gente coloca em soja e milho, né? E se você quiser comentar um pouquinho também sobre, Iago, pode ficar à vontade. Vamos lá. Eu tenho uma posição para falar em relação ao potássio, né? Quando eu pego uma análise de solo, eu gosto de ver muitas relações cálcio, magnésio e potássio, né? É Perfeito. lógico que tem que ver número absoluto, mas de um modo para ficar um pouco mais fácil, porque vai ter uma variabilidade de solos e manejo, né? O ideal para o potássio, não seguindo os números absolutos, no equilíbrio é de 3 a 5% de potássio, né? E aí em solos arenosos a gente tem uma dificuldade muito grande de segurar o potássio, como o Juan disse. Então, busco utilizar algumas estratégias diferentes, né? Com outras fontes de potássio, né? Dependendo da situação. E gosto também de posicionar muito, principalmente, adubação de plantio ou manejo de cloreto de potássio na cultura da soja. O que eu levo em referência? CTC, tá? Se for uma CTC abaixo de 6, eu gosto de trabalhar cloreto ali em V3 da soja, porque se der uma tromba de água, a gente vai perder muito por lixiviação. Com CTC acima de 6, já começa a permitir que nós, agrônomos, produtores e técnicos agrícolas, conseguimos posicionar ele em pré-plantio. E se essa porcentagem da CTC, o número absoluto, estiver muito baixo, tem muita gente que trabalha com MAP, né, para rendimento operacional. E aí vamos pensar na planta. Se a gente tem uma baixa caixa de potássio no nosso solo, como que a gente vai fazer um posicionamento de MAP? Fica um pouco mais difícil, né? Então, dependendo do que eu tenho no meu solo, a busca de estratégia, condição comercial e sempre voltado a olhar para a planta, né? Nós precisamos posicionar aí uma formulação 4-30-10, né? E melhorar esses manejos da relação potássio, tá? Então, buscando estratégias, altas produtividades, e assim a gente consegue ter uma melhor eficiência do potássio, né? Em relação à cultura que a gente está buscando as produtividades. E lógico também não esquecer das gramíneas, né? O pessoal vem buscando fazer palhada no sistema, e aí a gente sempre tem que estar atento a posicionar a melhor gramínea, o melhor manejo para resgatar um pouco desse potássio perdido. Beleza? Perfeito. Perfeita colocação. Inclusive o milheto também é muito bom para isso, né? Isso. Então, continuando aqui, gente. Então, os macronutrientes secundários, eu vou falar um pouquinho mais sobre eles agora. O Iago também vai complementar. Secundários, mas não menos importante, né? Pelo contrário. Aqui a gente tem, então, o cálcio, o magnésio e o enxofre. O cálcio, então, gente, que é praticamente o manejo dele, a gente acaba colocando ele em carbonato de cálcio, né? Que é o famoso calcário. Mas, devido a algumas relações, a gente acaba tendo que ter uma aplicação de calcário ou óxido praticamente todo ano, porque a gente quer o nosso solo sempre em nota 10. Então, se a gente extrai, a gente tem que colocar. Então, aí que está o manejo. Muita gente acaba fazendo aplicações maiores de carbonato de cálcio em um ano e fica o outro ano sem colocar, perfeito. Porém, tem gente que coloca e fica 3, 4 anos sem colocar. Então, aí a gente sugere a entrada de um óxido. Então, o cálcio ele é um nutriente bem estrutural e é um nutriente que, assim, muito importante para a planta. Não é só para correção de solo, a gente precisa também do nutriente cálcio. Mas o carbonato de cálcio, como a gente sabe, ele neutraliza o alumínio. Então é mais uma correlação que ele é muito importante. Então a gente tem ele aí por meio de carbonato de cálcio, por meio de sulfato, né, de cálcio, que seria o gesso, óxido de cálcio e hidróxido de cálcio, né? O óxido de cálcio o pessoal pergunta bastante, né, qual que seria a diferença. Ele também traz esse cálcio de uma forma mais rápida, né? Consegue corrigir essa camada de uma forma mais rápida, entrega esse nutriente, mas ele não faz um perfil igual o calcário, ao meu ver.
Podia até falar com o Iago depois para ele complementar essa parte, o que ele acha sobre essa questão. E o gesso também a gente tem uma elevação no cálcio, principalmente nas camadas de 20 a 40. Então, é uma estratégia muito boa para já colocar o enxofre e também já colocar o cálcio, tentar levar ele nessas camadas aí. O magnésio, gente, igual o Iago falou, a questão de relação também entre um nutriente e outro, cálcio e magnésio, a relação até uns tempos atrás era uma relação um pouco mais longa, 3:1, até 4:1, tinha gente que aceitava. Hoje a gente já está quase elevando 2:1, até para mais, porque a gente está vendo que o magnésio é um nutriente muito importante, tanto para a parte de translocação, parte de clorofila, a gente tem que ter o magnésio num teor bom, tanto na camada de 20 a 40, quanto na camada superior também. Por isso que se a gente tiver um nível muito baixo de magnésio, a gente pode ter que fazer um reset de solo. A gente tem o calcário dolomítico hoje, que é o mais utilizado, que a gente recomenda utilizar, que ele já tem um teor alto de magnésio, mas quem não faz calcário todo ano e tem o magnésio abaixo, pode usar um óxido de magnésio para conseguir tentar elevar de uma forma mais rápida esse magnésio, ou por base de sulfatos de magnésio também, fontes que o Iago vai comentar depois também a respeito da parte foliar, Então tem várias estratégias que a gente tem para colocar esse nutriente tão importante que a gente precisa dele e já é comprovado no solo. Você quer completar uma coisinha sobre o cálcio e o magnésio, Iago? Boa, vamos lá. O cálcio e o magnésio a gente tem que ter algumas relações, né? Principalmente quando a gente visualiza cada um deles, mas o magnésio principalmente quando nós visualizamos ele juntamente com o potássio, né? Temos uma dificuldade muito grande de estar elevando cálcio e magnésio, em alguns trabalhos até de outras pessoas referências aí na nossa área, como o Rafael Nunes, onde os trabalhos mostram que cada vez que vamos adicionando cálcio e magnésio no nosso sistema, as plantas elas vão respondendo em produtividade. Então, essa atualização em cima de informação para toda a agricultura brasileira hoje, ela está se iniciando praticamente agora, principalmente buscando as altas produtividades, né? Uma coisa que eu gosto de me atentar ao magnésio é que, além dele fazer ser o nutriente da molécula central da clorofila, a gente tem que ter uma atenção principalmente nela, né? Em conversa com o professor André Reis, numa conversa bem rápida assim, ele tinha nos passado algumas informações em relação a quando fazer a cobertura de cloreto de potássio, né, ou outra fonte de potássio aí, precisamos dar uma atenção maior para o magnésio, até porque, além dele fazer parte da molécula central da clorofila, ele melhora essa translocação de açúcares para a raiz, né, afetando principalmente a cultura da soja. Ou seja, se a gente tem que colocar, além de magnésio no nosso sistema de produção, pensando em solo, temos que pensar ele via folha também, né? Então, a utilização aí de alguns sais, onde eu utilizo muito nas recomendações aqui, como sulfato de magnésio, né, que é muito barato. Lógico que ele precisa da umidade relativa do ar mais alta para ser absorvido, né? Mas estamos aumentando as quantidades de sulfato de magnésio e tá havendo respostas, né? E um ponto de referência, assim, é que quando nós colocamos o magnésio via folha, principalmente na cultura da soja, isso reflete em diminuir as perdas das folhas inferiores, né? E melhorar a eficiência da FBN, já que você está pegando toda aquela folha do bacheiro e pegando todos aqueles açúcares resultantes da fotossíntese e levando para a FBN, né, para os nódulos. Então, o ideal hoje é para a gente ter um fator onde podemos observar se está tendo eficiência essa quantidade de magnésio ou não no sistema, no solo e via folha também, na cultura da soja, é a gente chegar com as folhas do bacheiro, né, começando a amarelar e cair a partir de R5.1. Né? Lógico que isso não é um fator isolado, mas isso interfere muito nas produtividades da soja, né? Então, o magnésio ele é um macro secundário onde nós temos que cuidar muito bem dele, trazer algumas aplicações durante todo o ciclo, né?
gosto de utilizar sulfato de magnésio por ser uma fonte mais barata, mas tem nitrato e cloreto de magnésio. E por último, deixando os óxidos de magnésio via folha por último, né? Porque os nitratos, cloretos e sulfatos têm uma eficiência de absorção melhor por um custo bem baixo, tá? Então essa é a observação que eu tenho que fazer. Bom, Perfeito, Iago. Beleza. pessoal, deixa eu comentar aqui. Teve duas perguntas aí no chat, antes de dar prosseguimento aí, Juan. A primeira foi do Arthur Sacoman, né? Ele perguntou se o óxido interfere na microbiota do solo, né? Aquela questão que você comentou dos óxidos e tudo mais. Tem alguma interferência na questão relacionada à microbiota do solo? Então, acho que provavelmente ele deve ter perguntado isso aí pela questão do óxido ter aquele efeito quente que eles falam, né? A gente coloca ele e ele tem aquele efeito quente. Esse efeito no hidróxido não ocorre. Então, se a gente for pensar por esse lado, não teria problema. Mas a questão do óxido, da pergunta dele. A microbiota do solo, praticamente a questão de fungo, ele vai ter vida entre 5 a 8 de pH. E aí a parte bactéria entre 6,5 a 7,5 por aí. Então, nessa tendência, seria melhor a gente colocar o óxido, porque a gente consegue elevar o pH e ter um ambiente mais propício para essas bactérias, fungos. E além de que a gente tendo esse pH ideal, as raízes vão crescer mais, vão ter mais raízes, e a microbiota que a gente colocou, principalmente fungos igual Aribatae, Tricoderma, bacilos, pseudomonas, todos esses fungos, até o azospirilo, fungos que ficam também em raiz, vão ser melhor promovidos. Porque se a gente tem um pH ideal para a planta, ou uma gessagem também de 20 a 40, que seria no cálcio, a gente consegue ter um melhor estruturamento de raiz. Ou seja, o melhor estruturamento de raiz, a melhor matéria orgânica, que vai melhorar a microbiota do solo. Não, então, essa é a questão. Certo. E a outra pergunta foi do André Xavier, né? E a pergunta dele foi a seguinte: como mitigar os efeitos da aplicação de magnésio em relação ao potássio? Boa. Essa aí eu gostaria de responder, né? Pode A responder, gente né? tem os centros de absorção, né? Principalmente magnésio e potássio, eles sofrem uma guerra imensa quando a gente fala sobre absorção dos dois, né? Acaba que o magnésio ele tem um sítio de absorção bem específico e o potássio ele tem um sítio de absorção dele e acaba sendo absorvido também pelo sítio de absorção do magnésio. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. As relações hoje, cálcio, magnésio e potássio, tem que ser, principalmente magnésio e potássio, né? Tem que ser acima de 20% da CTC, o magnésio, e o potássio de 3 a 5. Quando a gente começa a passar essa quantidade de relação, o magnésio ele atropela totalmente o, o, o potássio, atropela totalmente o magnésio. Então, essas aplicações de magnésio via folha, ela vai dar um resultado muito grande, tá? Muito grande. Então, assim, quando nós fazemos novamente, né, a cobertura de potássio, temos que nos atentar muito, muito ao magnésio mesmo. Então, parcelar a utilização de fontes de magnésio durante todo o ciclo, além de criar uma escadinha junto com o boro também, né, uma escadinha, preparar a planta para os períodos de seca, de estresse, esse magnésio ele vai ajudar demais também a transferir todo o resultado da fotossíntese das folhas para os grãos, né? Perfeito. Pode dar continuidade aí, Juan. Beleza, então. Agora a gente falou que parou então na parte do enxofre, né? Que também não menos importante. O enxofre a gente vê cada vez mais aumentando o seu teor, né? A gente faz a aplicação dele também na correção já do cálcio com gessagem, então já tem uma quantidade boa de enxofre, então ela é suprida, principalmente na camada de 20 a 40, porque ele é um elemento também que desce bastante. Mas quando a gente acaba não fazendo essa aplicação de gesso, o que a gente tem para usar? A gente pode usar produtos à base de sulfato, como mostra também ali na lâmina do Gustavo Floss, né? E a gente tem também os enxofres elementares, né?
que igual eu e o Iago estava comentando hoje na parte de tarde, né, que são enxofres à base de pastilha, né, bentonita, que fazem ele se degradar mais rápido. Não é igual aquele enxofre elementar aquele velho conhecido que demora anos para conseguir ter aquela microbiota para assimilar eles e ir soltando esse enxofre, né? Então a gente faz uma aplicação com sulfato, que seria mais rápido, e pode colocar um enxofre pastilhado à base de bentonita, que vai dar esse residual para a cultura da soja. E o enxofre também praticamente ele é um nutriente muito essencial, por questão de até síntese de alguns aminoácidos, né? Ele também está presente na parte do nitrogênio, ajudando bastante. E também questões de estresse ao frio, várias questões que o enxofre está ligado, então ele tem que ser utilizado e a gente tem uma demanda alta dele. Não pode negligenciar. Muita gente faz ele também a cada 2 anos junto com a gessagem e depois esquece do enxofre. Mas não é bem assim. Ele tem o seu valor, seu propósito e tem que ser usado bastante, como aqui está na lâmina do floss, de 5 a 10 quilos por hectare. E aí eu gostaria se o El quiser complementar, a questão do enxofre também. Boa. Eu gosto de utilizar aí as estratégias em relação ao gesso, né? Gesso ou enxofre alimentar se eu tenho saturação de alumínio de 20 a 40, no máximo 15% aí, vamos dizer, eu utilizo o gesso para tentar matar esse alumínio e fornecer também enxofre, né? Se a gente parar para dar uma olhada na quantidade de enxofre que nós precisamos para produzir uma tonelada de cana ou 1.000 quilos, né, uma tonelada de grãos também, de soja ou de milho, nós vamos ver que tem uma relação muito grande, né? Então, o pessoal foca muito em cálcio, magnésio, NPK e acaba se esquecendo do enxofre. Então, que acaba sendo precursor da produção de aminoácidos também na planta, né? Então, nós temos que olhar com bastante carinho para eles, né? Quando eu tenho uma quantidade reduzida ou zerada de saturação de alumínio, eu gosto de utilizar muito enxofre pastilhado com betonita à base de sódio, né? Porque ele tem uma expansão maior, vai ter uma liberação melhor do que as outras betonitas. Então essa relação ela vai ficar melhor ainda, né? Então olhem com carinho quando forem fazerem as recomendações de enxofre, se tem uma saturação de alumínio, se não tem uma saturação de alumínio, qual a melhor estratégia, né? E pegando o gancho aí, temos que correlacionar enxofre com molibdênio, né? Temos que aumentar as nossas doses de molibdênio quando adicionamos enxofre no sistema. E isso vai responder com toda certeza, tá? Isso vai responder. Então, quando forem fazer um reset na área e adicionar gesso ou enxofre alimentar, procurem melhorar as doses de molibdênio, tá? Isso vai dar um resultado muito grande para vocês, tá bom? Excelente. Eu vi um comentário bem bacana aqui do Agro Jacaré, que ele falou a respeito do detalhe do hidróxido de cálcio, né, que ele é tamponado, realmente é verdade. Ele tem esse efeito tamponado que ele vai até o 7 e mantém, já o óxido é 10, né? Então já tem uma diferença. Achei bastante interessante o que ele falou aqui. E a questão do hidróxido também, que ele tinha comentado aqui, de levar o pH neutro, né? O hidróxido ele já tem uma parte hidratada, né? Então ele não vai esquentar muito. Essa é uma característica que eu gostei do comentário dele. Então vamos continuar aqui na questão dos micronutrientes. Você pode passar a lâmina aí, ô Germano? Não, claro. Aí já. O Iago, então, ele falou bastante dessa questão do molibdênio também, é muito importante, né? Aqui, então, nessa primeira lâmina dos micronutrientes, aqui tá mostrando já o molibdênio, né? E o cobalto, em área de primeiro a terceiro ano. O cobalto a gente acaba não usando muito ele em gramíneas, né? Mas ele é um complemento, ele é um nutriente complemento, que a gente usa ele mais nas leguminosas, que ele ajuda bem essa questão de nodulação, né? Já o molibdênio ele está bem correlacionado ao ciclo mesmo do nitrogênio. Então, por isso que a gente pode usar ele em gramíneas, usa ele também em leguminosas. E aqui a gente coloca ele em área de primeiro a terceiro ano, mas tem que colocar em todas, né? Porque eles já ajudam em tudo. Porém, aqui o Floss colocou observando já essa questão e a importância que ele tem nesse momento, né?
E agora a gente vai falar sobre um nutriente que é muito importante também aí, que a gente vê que nossos solos são meio deficientes, né, nesse nutriente, porque ele é bem lixiviado, ele tem uma perca excessiva anualmente, então assim, até na análise de solo a gente fica meio desconfiado com esse elemento, então a gente coloca ele todo ano, independente da análise, a gente coloca também ele todo ano, mas a gente tem um parâmetro na análise, mas acaba colocando ele porque sabe que, como é que é a forma que ele age no solo, né? E a gente tem vários maneiros e várias fontes que a gente utiliza para esse nutriente. Então, aqui acompanhando a lâmina do FLOSS, a gente tem aqui, pode fazer uma aplicação que é muito importante de Olexita, né? Que é uma fonte de boro que vai ter a sua função gradual durante o ciclo. Ela é feita aplicação a lanço, assim como o cloreto de potássio, né? Praticamente, feito antes do plantio, e ela vai conseguir liberar boro para o nosso ciclo inteiro. Porém, ela tem que ter aquela ação microbiota para fazer acontecer essa liberação. E o outro modo que a gente utiliza é fazer octaborato, tetaborato ou ácido bórico na dessecação ou na aplicação pré-emergente. A gente acaba indicando o octaborato, porque ele tem um residual um pouco maior, né? Até para conseguir chegar até uma parte do ciclo, então ele acaba sendo interessante, mas uma observação que, dependendo de alguns herbicidas, tem que tomar cuidado com o pKa. Porque se for um fungicida, um herbicida que necessita de um pH muito baixo, aí acaba que ele não é uma alternativa muito boa, porque ele vai elevar esse pH e pode ser que você não tenha uma boa ação do herbicida. Então, alguns pré-emergentes que tem o pKa zero, a gente indica sem problema, então tem uma ação boa. Mas a melhor forma de colocar boro que a gente vê é uma estratégia gradual e uma estratégia mais rápida. Então, a gente faz a Olexita 30 dias antes, em cobertura, e depois faz, junto com o pré-emergente, faz o octaborato para conseguir ter esse residual inicial até a gente conseguir ir degradando essa Olexita para ter o boro até o fim. Então eu acho muito interessante essa questão do boro também, que a gente pode necessita ela o ciclo inteiro, mas muita gente usa só na floração. Não é bem assim. O boro ele precisa parte estrutural, então precisa o ciclo inteiro. E algumas formas que a gente usa para fazer, faz foliar mesmo. Na parte de floração a gente tem que fazer o foliar, porque a demanda é muito grande aqui naquele momento, precisa para fazer pegamento, então tem que ter. Mas a gente pode ir colocando também gradualmente, junto com o octaborato, nas aplicações de fungicida, por exemplo, para você conseguir levar o pH e deixar um pH mais alto. Então a gente acaba corrigindo a cauda com octaborato ou com fontes boratadas. Então isso é interessante, que a gente consegue ter uma estratégia de uso também na questão do boro. E aqui tem outras questões de outros micronutrientes que até o Iago vai comentar melhor a respeito do foliar, né? Mas são os micronutrientes catiônicos. Então o que acontece? Quando a gente acaba colocando o calcário, o carbonato de cálcio, que vai conseguir elevar o pH, neutralizando os alumínio, os elementos catiônicos, eles acabam tendo uma menor extração pelo solo. Então, eles acabam perdendo um pouco, diminuindo um pouco no solo, para extração para a planta. Então, o que acontece? A gente pensando nisso, a gente não quer tirar o carbonato, porque a gente precisa dos macronutrientes também. Então, a gente acaba complementando esses micronutrientes catiônicos na folha. E tem até uma ordem de correlação de qual que vai inibindo mais. Tem uma ordem desses 4, que seria o ferro, cobre, manganês e zinco, que até o Iago vai comentar daqui a pouquinho para vocês, qual que é o mais prejudicado, né, nessa história aí, e a gente faz o manejo deles via folha. Então, não sei se você quer comentar agora, Iago, ou você quer comentar mais tarde. Se você quiser pegar o gancho já. Pode ser, vamos lá. Eu estava dando uma olhada aqui, né, nos comentários aí, o professor Fernando falou, né, sobre cuidar em aplicar boro quando o calcário estiver reagindo, né, e aí o André pediu para que a gente comentasse, né, então eu vou pegar o gancho aqui e aí a gente começa a falar de boro e alguns micros, né. Boa pergunta. A gente acaba esquecendo na hora de falar tudo, né? Isso, Quando a gente faz a utilização de calcário via solo, né, acaba gerando hidroxilas, né, na solução do solo, né, na parte química do solo, e aí o boro que está em H3BO3, ele acaba criando carga e virando H4BO4 menos, né, e aí os hidróxidos de alumínio que estão livres no solo e a argila acaba capturando um pouco desse boro, e aí a gente tem a dissorção,
né? Diminuindo ainda mais a eficiência desse boro que a gente está utilizando, né? Então, qual que é a relação, qual que é a estratégia que a gente tem que trazer aqui, né? Acabei também aprendendo isso com o Fernando, é fazer a aplicação de calcário, esperar 2 chuvas boas aí, né? Iniciar a reação, né? E aí vir fazendo a utilização do boro. Uma coisa bem importante que nós temos que, que tomar bastante cuidado com o boro, né? Como eu comentei anteriormente, é que ele é o primeiro nutriente na sequência biogênica da planta. Ou seja, quando o DNA e o RNA eles começam a fazer os papéis deles, né? O boro é aquele que vai produzir uma, uma molécula que vai servir como uma chave para todos esses processos, né? Então, se a gente não tiver boro no sistema, todo o restante ele vai sair errado, né? Então, temos que tomar cuidado. E uma grande observação que eu venho fazendo, até em conversas com o professor Fernando, e eu vi também isso quando trabalhei com um tomate rasteiro, né, no estado de São Paulo, é que o boro, a quantidade de boro, ele influencia muito na absorção de potássio. Então, não adianta a gente colocar potássio no nosso solo, sendo que a nossa quantidade de boro está muito baixa. E aí isso vai refletir numa perda de produtividade. Então, o boro ele sempre tem que estar relacionado, tanto octaborato, ácido bórico, em pré-plantio, ali como injeção na veia, como a ulexita, lembrando aí do ciclo mais longo também, né? E o boro via folha, já que o boro no solo ele é muito móvel e o boro na planta ele é pouco não móvel. Então, quando eu começo a falar de boro com o produtor, nós temos que lembrar que o boro a gente tem que fazer pequenas escadas, subindo os degraus, construindo a planta, né, de ponta a ponta, até porque o boro ele vai influenciar no transporte de sacarídeos, né? Não vai deixar com que as células produzam polissacarídeos e sim sacarídeos, e isso passe de célula a célula com menor custo energético, até chegando no dreno, vamos dizer assim. Então, o boro ele vai ter essa relação. Além do que ele vai dar flexibilidade à parede celular, né? Então, alguns relatos lá do pessoal do MT de quebramento, o boro vai ajudar bastante. E não só aí, né? Vamos correlacionar boro, a deficiência de boro com macrofomina, vamos buscar a deficiência de boro, a podridão na mandioca. Então a gente tem que dar mais atenção ao boro, né? Dar mais atenção ao boro. E aí define esse papel importante com alto reflexo, principalmente em nutrientes primários, né? E macro primários e macro secundários, e toda essa parte de estruturação, tá? Em relação ao pH, né, que o Juan vem falando aí, principalmente com os micronutrientes catiônicos, a gente tem que ficar bem, colocar uma percepção para nós aqui, né? Todos eles, quando nós adicionamos cálcio no sistema, eles têm uma perda, né, de disponibilidade, principalmente aí o cobre e o ferro, né? Manganês também, né? Mas aí o cobre e o ferro, eles, para cada unidade de pH que a gente melhora, né? A gente, dependendo de qual nutriente, tem de 100 a 1000 vezes indisponibilidade. Então, temos que tomar bastante cuidado com isso aí, tá bom? Então, temos que dar preferência e melhorar a quantidade de magnésio, melhorar a pH do solo para ter a eficiência do fósforo e dos outros nutrientes. Temos que cuidar bastante com a relação boro, com a relação potássio, mas não podemos perder a eficiência dos micros, né? Até essa última safra, nas áreas de soja, quando eu fiz um trabalho em um produtor da região da Grande Dourados, identifiquei deficiência de zinco na soja. Então, tem que tomar bastante cuidado, pessoal. Zinco
vem para melhorar e aumentar essas médias de produtividades da soja também, não só do milho, tá bom? Perfeita colocação. Você falou sobre a respeito de nutrientes intercorrelacionados com questão de doença, cara. Só isso aí dá uma outra live, né? É um assunto bem interessante, bem bacana também para ser abordado depois. Para a gente ver a importância, né, dessa questão de entender toda a questão nutricional, tanto de macro quanto de micro, né, porque muitas das vezes o pessoal pensa, poxa, macronutriente a gente utiliza mais, né, então eles são mais importantes do que os micro, e que a gente vê que não. Então, assim, a importância de saber toda a questão nutricional que cada nutriente faz na planta, para a gente diminuir essa questão dela fazer sua atividade com menos gasto de energia para aumentar a produção. Né? Esse é um ponto bastante importante que a gente, como engenheiro agrônomo, técnico agrícola, estudante, produtor, tem que entender para a gente conseguir aumentar as produções. É bastante importante mesmo. Excelente colocação. Você passou de lâmina já, Germano? Passei, que dá um delayzinho ainda no Instagram, aí eu já passei. Perfeito, então. E agora, depois de tudo ter comentado um pouquinho sobre cada nutriente, a sua importância, como a gente tem a estratégia de colocar no solo, eu e o Iago conversou bastante, como a gente se alinhou, como a gente está fazendo aqui, como ele está fazendo lá. Agora a gente vai para os finalmente, né? Conseguindo conciliar isso e mostrando uma parte prática do ganhador do SESB, né? Que foi o Reunidas, e um dos, né? Aqui mostra, né? Eles já tiram a análise em perfil até 2 metros, mostra aqui o teor de argila, mas o interessante nessa primeira imagem aqui é a parte de descompactação. Então você vê aí que praticamente no início não tem descompactação, até 60 centímetros não tem compactação. E a gente pode ver ao lado que a argila vai aumentando. Então, gradualmente aqui, é um solo totalmente poroso, um solo que tem uma aeração boa. Então aqui a raiz tem uma estrutura para conseguir crescer, para conseguir se ligar à parte microbiota, para ter os elementos. Então é assim que se constrói perfil. Você tem que ter uma camada porosa, uma quantidade de centímetros que tem uma oxigênio para conseguir se ligar com a raiz e assim ter um bom perfil. E aqui do lado a gente tem uma análise de solo dele. Então o que a gente consegue observar bastante aqui? pH bem corrigido, né, até a camada de 40 centímetros, bem corrigido. Eu chamo a atenção para vocês também aqui na questão da matéria orgânica. Aqui muita gente está acostumado com questão de matéria orgânica 3, alguma coisa, então aqui seria 3,1 nessa camada superficial, né, que é uma matéria orgânica excelente. Chama atenção também para a questão do V%, aqui a gente está elevando agora a 80%, então você pega ali na camada de 10 a 20 também, ele tem um V% de 76 e mantém. O alumínio sempre zerado, o pessoal acaba não tolerando o alumínio mesmo, né? Tem que ser zerado para ter já que você tem um solo poroso, você tem uma estrutura para conseguir crescer raiz, então você tem que fazer isso valer a pena. Então eles conseguem zerar o alumínio praticamente até na camada de 2 metros, e aqui a gente percebe uma CTC boa. O solo dele é um solo bem argiloso, um solo que já tem uma CTC boa própria, uma caixa boa natural própria, mas devido à matéria orgânica que ele manteve, uma matéria orgânica alta de 3, então ele consegue ter uma CTC maior ainda. E é assim que a gente consegue aumentar o nível de CTC no solo. Aumentando a matéria orgânica, aumentando a palhada, aumentando a vida, a estrutura no solo. Então, aumentando a matéria orgânica, você consegue, consequentemente, aumentando o CTC. A questão de cálcio e magnésio em profundidade, o que a gente tinha comentado também com vocês do fósforo, né, que o fósforo ajuda também a fazer descer essa raiz também em profundidade, se caso der um veranico, você está protegido nessa camada subsuperficial também. E você quer comentar alguma coisa sobre essa fase também, Iago, sobre essa análise? Vamos lá, né? O alumínio está zerado, é o primeiro ponto que a gente tem que ter atenção, né? Manganês e enxofre geralmente mostra os níveis, a camada de compactação em algumas vezes, né? Você nota aí a relação cálcio-magnésio muito boa, tá? Enxofre, se você olhar lá de 2 metros, né, de
1,60, 1,80 para cima, né? Na parte superficial ele vem diminuindo, então você vê que está descendo bastante, está tendo a parte de infiltração de água, né? Boro 1,09 é o ideal, até 1,2, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esse ponto de observação, até porque ontem eu estava conversando com o professor Fernando. Quando você tem você monta esse perfil de boro, né? O ideal é você fazer todo ano, todas as culturas, e vemos um impacto positivo depois de 8 safras, né? Depois de 4 anos utilizando, né? Então o impacto é maior quando a gente já tem um perfil de boro bem feito, né? E o pH muito bom, a eficiência é melhorada quando a gente tem um pH mais alto. Perfeito, então, Iago. Germano, assim então eu vou finalizando aqui minha parte, minhas lâminas. Agora eu gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade aí. E agora a gente vai passar a palavra aí pro Iago. Ele vai continuar falando um pouquinho mais sobre boro, essas relações que ele já deu uma prévia para vocês aí, que eu deixei essa abertura para a gente ir trocando essa ideia, que o intuito da live é esse mesmo, trocar ideia, interagir. Então ele vai falar um pouquinho sobre zinco também, com as experiências que ele teve com o zinco, então vai ser bem bacana aí. Isso. Não, perfeito, Juan. Eu que agradeço, né, a sua participação. Vai continuar com a gente até o final, né? A gente comentando, fazendo umas alusões aí. Eu já vou passar para as lâminas do Iago para a gente continuar lá aí. Beleza, vamos lá. Vamos falar um pouco de equilíbrio, né? Não é uma receita de bolo utilizar tantos quilos de ulexita, mais tantos quilos de, de octaborato. Vou utilizar magnésio ou não, quantas toneladas, não. A gente tem que conseguir olhar no análise de solo, no análise de planta e grão, né? E aí conseguir modelar para ter a melhor eficiência de planta, né? Então vamos começar aí pela aplicação de boro, né? Os teores de boro no solo, eles cada ano vem aumentando, né? Já foi 0,3, 0,5 miligramas por decímetro cúbico. Hoje o ideal é de 1 a 1,2. E dependendo da estratégia que a gente for tomar, acredito que os materiais também que a gente for trazendo vai melhorar, vai acabar aumentando, deixando mais exigente os nossos sistemas de produção, né? Então aí a gente tem as doses de boro, 0, 1, 2, 3 e 4 quilos por hectare, e os teores de boro no solo. Lógico que depende também, como o Fernando posicionou lá, a relação de pH, né, e a disponibilidade desse boro. Lembrando que a maior fonte que a gente encontra de boro hoje, né, nos solos, é a matéria orgânica, né? Então esse ciclo, como ele percola e desce muito rápido no nosso solo, as plantas de cobertura conseguem puxar ele para cima também e ter uma reutilização, né? Então não podemos esquecer. E aí temos em comparação, né, a utilização de fonte de boro em dessecação, foliar e via solo. Lógico, quando temos baixa quantidade de boro no solo, quando adicionamos via folha, ele vai dar um resultado positivo, sem sombra de dúvidas. Mas esse via folha, ele vai dar um resultado muito mais positivo quando nós colocamos na dessecação, colocamos viulexita, traçamos estratégias para o que o produtor precisa, de acordo com o que a planta que vai gerar renda ao produtor necessita e como nós podemos melhorar esse ambiente e trazer ele com a resiliência maior, né? Então aí podemos ver que o boro na dessecação ele tem uma alta resposta, né? Uma alta resposta até porque a gente vai estar desenvolvendo a planta na parte vegetativa, vai estar adicionando boro a cada pequenos degraus, né? Trazendo a parte de estruturação, vai melhorar também a parte de absorção de potássio, né? E aí nós não podemos esquecer desse nutriente, que é o nutriente chave para o crescimento, chave para mostrar todo o desempenho que os materiais de soja, milho, cana e demais culturas têm a nos entregar, né? Porque sem boro não tem a chave de ligação lá do DNA e do RNA, né? Diminui também
o acúmulo de carboidratos, né, que também está ligado a uma das funções do boro. Então, nós temos que tomar bastante cuidado e adicionar esse micronutriente no nosso sistema, tá? Passando para a próxima lâmina, eu coloquei. Passou, Germano? Passei, passei. Valeu, obrigado. Na próxima lâmina, eu coloquei um trabalho aí, né, do CACMAC de 2017, onde ele mostra a eficiência do potássio, né? Concentrações maiores de boro em verde aumenta a velocidade de absorção do potássio, já que as concentrações menores em amarelo estão relacionadas à absorção mais lenta. Nós vemos isso, mas principalmente nas culturas do hortifruti, né? Então, a gente vê essa relação com maior impacto em tomate, nós vemos essa relação com maior impacto em outras culturas e temos que trazer isso para soja, para cana e para milho também, principalmente cana, onde a gente tem uma absorção de potássio muito alta. Então, é a busca de uma estratégia que vai melhorar essa absorção e vai melhorar o rendimento, às vezes sem mexer na dose de potássio, né? Então, ele vai trazer essa construção, tá? Para nós. Outra relação, né? É, a próxima lâmina vai estar mostrando, né, a comparação da baixa concentração de boro em amarelo e a presença adequada desse elemento melhora a absorção de potássio. É o mesmo trabalho, é o outro trabalho, né, que eu trouxe, pedi para os meninos colocarem aí, ou seja, provando mais uma vez que essa eficiência do boro, essa eficiência melhorada com o boro em relação ao potássio, ela vai ter um alto impacto na agricultura brasileira. Então temos que buscar algumas relações boro dentro da caixa do nosso solo. Né? Esse é o ideal, tá bom? Passando para a próxima lâmina, né, é a quantidade de zinco em relação ao fósforo, né? Então, esse é outro trabalho do CACMAC, é onde ele traz algumas relações para nós, né? O zinco baixo e de acordo com que você vai aumentando o boro, ele não responde na mesma proporção, né? E o zinco dentro da quantidade adequada, principalmente em gramíneas, e você vai aumentando o boro, você tem uma eficiência melhor, né? Desse boro. Lembrando que o zinco ele é biossíntese de clorofila, né? Eu tenho algumas fotos de deficiência de zinco atenuada também, né? E temos que cuidar, temos que tomar cuidado principalmente desse micronutriente agora na parte de soja também, né? Que é um dos limitantes, né? Vamos colocar. A gente cuida tão bem de molibdênio, cobalto, boro, zinco não, boro, manganês e aí acaba deixando o zinco de lado. Então temos que tomar bastante cuidado com as eficiências, né? Tá? E aí, por último, né, na última lâmina aí, é o magnésio mitigador de estresse térmico. Essa última safra que nós tivemos foi uma safra avassaladora em relação à temperatura média, né? Aqui no Cone Sul do Mato Grosso do Sul tivemos dias com a média não, a temperatura de até 40, 42 graus. Isso deixou as plantas de soja extremamente estressadas, né? E aí, ligando mais uma vez aquela luz de urgência em relação ao magnésio. Mesmo a gente colocando magnésio a 20% da CTC, e muitas vezes mais, estourando essa relação, né? Temos que lembrar de colocar o magnésio via folha. Não podemos esquecer de colocar o magnésio via folha, né? Culturas como a cana-de-açúcar, o magnésio tem uma relação muito boa com o potássio, com o boro, né? E o fósforo, principalmente, no final do ciclo. Por isso que a gente tem que ir construindo pequenos degraus para chegar até lá, né? E aí, quando melhoramos essa quantidade de magnésio no solo, via folha, principalmente pensando em estresse térmico da planta, a reação da planta é outra, é totalmente diferente. Então, gente, busquem estratégias, independente da cultura, do início ao final, adicione o magnésio no sistema,
adicionam boro no sistema, adicionam zinco, manganês no sistema. Lógico que a gente tem que dar uma olhada na planta, no que ela vem absorvendo, no pH de solo, em outros fatores aonde vai influenciar diretamente, tá? Iago, Então, esse recado. Oi? eu acho tão interessante, cara, essa parte que o magnésio tem em função dessa translocação de assimilados na planta. Isso é tão verdade, cara, que esse ano a gente observou em alguns testes que quando tem muito nitrogênio na planta, a gente mantém muito assimilados, acaba tendo mais incidência de mosca branca. E com Isso, algumas aplicações de sulfato de magnésio, em determinados momentos, a gente vê que movimentando esse nitrogênio, a gente tem menor incidência de mosca branca. Então, cara, é excelente. A gente percebeu que o magnésio é fundamental, tanto até para essa parte de insetos sugadores, quanto a parte de enchimento de grão para mandar os assimilados que a gente coloca, seria o potássio, o boro, que a gente usa também em enchimento. Então, é uma via muito, muito boa e que a gente vê com muito bons olhos hoje essa questão do magnésio como translocador, além de todos os outros benefícios que ele traz, a parte de clorofila e tudo mais. isso mesmo, isso mesmo. A relação, eu vejo que a relação, principalmente na cultura de cana-de-açúcar, ela é uma relação onde a gente tem que buscar mais um equilíbrio bem maior, principalmente desses nutrientes, onde você citou aí, né? Boro, potássio, magnésio, né? Não só no início, mas durante todo o ciclo, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com os posicionamentos, eu vejo que a cana ela tem um espaço muito grande a ser desenvolvido, né? Não só a cana, mas descobrimos primeiro aí na soja e no milho, né? Então temos que sempre estar adicionando ao sistema, sempre adicionando ao sistema, tá bom? Perfeito. É isso, pessoal. Agora a gente vai abrir o chat aí, né? Quem tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, esse é um momento, né? Teve bastante interação durante também, né? Isso mesmo, Então, bastante interação durante. Né? E mais uma vez, cara, a gente faz uma reflexão aí da importância da gente saber sobre a questão dos nutrientes, fisiologia vegetal, é de extrema importância para a gente preparar da campo. Né? É importante saber o que cada cultura demanda, o que uma cana-de-açúcar demanda, a sua demanda nutricional, uma soja, um milho, né? É de extrema importância, cara. E hoje, acredito que a gente conseguiu tirar informações valiosas, né? Aí deu para aprender bastante coisa, né? E agradecer mais uma vez aí vocês, tanto o Iago quanto o Juan, tirou, né, um tempinho nessa noite de quarta-feira, e para vocês está chovendo, né? Tempinho bom, graças a Deus. para estar passando um pouco de informação aí para a gente, certo? Se vocês quiserem deixar mais alguma informação para a gente estar encerrando a live, é com vocês aí. Quer comentar mais alguma coisa, Iago? Não, o meu tá tranquilo, só quero agradecer o convite de vocês aí, do pessoal que está assistindo, que mandou perguntas, participou. Eu acho que isso aqui é o início de um grande projeto aí para todo mundo, né? E venho aqui apenas para adicionar um pouquinho de conhecimento que eu tenho, de manejo, e acredito que a gente tem muito a contribuir para a agricultura nas regiões onde nós atuamos, né? E agradecer, tá? Agradecer vocês dois aí, que vocês são feras, e obrigado por todo o apoio e vamos para cima, tá bom? Obrigado pela participação, Iago. Foi muito bacana, cara. Foi uma troca de experiência muito, muito boa. A gente fala aí, os nossos manejos, a gente troca experiência já no dia a dia. Então, a gente gostou demais da sua participação aqui. Eu queria agradecer ao Germano também pelo convite, né, pela ideia. Achei muito bacana. A gente vai fazer mais vezes, com certeza. Focando também em outras partes químicas, outras partes de herbicida. A gente faz uma caixinha, vê o que o pessoal quer saber um pouco a mais, né? E conhecimento nunca é demais, né? Então, a gente sempre tem que focar. Tá começando uma outra safra aí. Toda safra a gente sabe que é desafiadora. Então, tem que afiar o machado e ir para cima, gente. Tem que fazer o mais certo. Esse ano tem que fazer mais com menos, né? Pela situação, pelo menos na minha região. Então, o conhecimento é o segredo de tudo. Então, é com isso que a gente vai chegar
numa agricultura sustentável, uma agricultura boa, e que tenha vários profissionais bons no mercado para conseguir sempre levar o melhor para o produtor, né? Sim. Isso mesmo. Pessoal, o Pedro Jorge Moraes, ele mandou uma pergunta aí no chat aí, né? Ele perguntou se a aplicação foliar de micronutrientes via foliar tem mais resposta quando tem algum teor no solo. Essa foi a pergunta Isso é dele. boa, hein? Essa aí. Eu ia até Boa. responder, Iago, mas eu sei que você está coçando aí para falar sobre isso aí, cara. Pode falar. Cara, com certeza, né? Principalmente depende do nível que você tem no solo ou não. O que você aplicar via folha vai ser apenas um pequeno sinal indicando para a planta para ela buscar no solo, né? O professor Evandro Fagan, ele cita muito, né, de um modo mais superficial, como esse que eu acabei de falar aqui, fazendo com que a planta busque esses nutrientes. Então, coloquem no solo e façam via folha com um modo de buscar essa resposta, né? Lógico que quando adicionamos alguns produtos via solo, né, antes do plantio, às vezes a gente não tem esse resultado esperado. Por isso que é importante nós coletarmos planta e grãos para ver se a planta está reagindo a todos esses micros que a gente está colocando no sistema, né? Esse é um trabalho que o professor Fernando desempenha muito bem em vários produtores, em várias regiões do Brasil e da América Latina, onde nós temos que ver o solo e também a planta, tá? Mas, Perfeito. tendo no solo, a resposta sempre vai ser positiva quando nós utilizamos o foliar no modo de sinalizar a planta do que ela precisa naquele estágio inicial ou estágio final de ciclo, tá? Exatamente, eu tinha comentado um pouquinho sobre isso na live, né? A questão dela ter no solo, a gente sinaliza para ela o que ela precisa, então ela busca mais deixa um gostinho de quero mais e ela busca esse nutriente no solo para se nutrir. Então, por isso que a gente tem que ter esse nutriente. Se tiver uma estiagem, a gente tem que ter esse nutriente nas camadas raiz para pegar, né, esses nutrientes nas camadas subsuperficiais e assim nutrir a planta e continuar sempre o manejo. Certo. E quando a gente não tem esse nutriente via solo, ainda compensa a gente fazer é, essa adubação foliar, né? No caso, vocês dizem como um sinalizador. Compensa quando a gente não tem esse nutriente disponível via solo? Com certeza, a deficiência ela é tão pronunciada que qualquer coisa que você colocar ali tentando mitigar um pouco essa deficiência, ela vai ter uma resposta muito grande e o boro é uma prova disso, né? Então, gente, procurem corrigir no solo, procurem coletar plantas e ver se todos esses nutrientes estão sendo absorvidos e aproveitados, tá bom? E quando a gente não tem nada no solo, um nível muito baixo, quando adicionamos via folha, com toda certeza vai ter uma eficiência boa, mas nada comparado quando a gente estiver no solo também. Exatamente. Bom, pessoal, então é isso. Mais uma vez, agradecer vocês dois aí nessa live de hoje. Que a gente repita algumas lives para frente, né, com assuntos diferentes, falar um pouco de defensivos, né, que é a praia de vocês, principalmente do Juan. Pô, o cara é expert em defensivo agrícola, para a gente trazer mais conhecimento aí para o pessoal, certo? Muito obrigado a todos que estavam presentes aí na live também, né, que deram um comentário, que interagiram com a gente. Certinho, pessoal? Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Olha, pessoal, obrigado por quem está participando aí, obrigado a todo mundo. Um abraço, boa noite, até mais.